Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a nossa aula 1 do curso de Espiritismo Básico. Todas as aulas do Espiritismo Básico, elas têm a letrinha EB, Espiritismo Básico, e uma numeração, né? Essa daqui está com 00003, né? A próxima, que dá sequência a essa, vai ser a final 4, depois 5, depois 6, seguindo uma sequência direta, né? Nós já tivemos 2 aulas, então eu recomendo que você veja também. A primeira aula é o que é o Espiritismo, né? Por mais que você já sabe, eu acho que vale a pena assistir. E teve uma outra que foi a aula 2, que foi como fazer o seu evangelho no lar, na sua casa, né? Então, se você não faz, nunca fez, quer saber como é que faz o evangelho no lar, o evangelho no lar é extremamente importante, viu, para a gente galgar essa caminhada que nós temos agora pela frente, né? Nós temos agora uma escadinha que a gente vai subindo, né? Até por isso é importante que você procure fazer aqui na sequência, o 3, depois a aula 4, depois a aula 5 e assim por diante, né? Evite pular, porque a gente trata assuntos básicos aqui, assuntos avançados lá na frente. Então, se você pular, pode ser que você não entenda alguma coisa ou não consiga juntar e compreender como tudo funciona. Então, o ideal, não que você não possa assistir, pode, mas o ideal é que se faça a sequência, tá? Pelo menos das aulas desse estudo aqui, ok? Bom, ok, então é isso. Então eu estava falando da reforma íntima e falamos também do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é muito, muito útil, né, para manter não só a nossa vibração, mas como a vibração toda do nosso lar, a nossa casa, né, e de toda a tua família, né? Mesmo que você não consiga trazer as pessoas para a mesa, mesmo que venha uma só, ou que não venha ninguém, faça você sozinha, sozinho, sozinha, no seu quarto, no seu cômodo. Ah, eu não consigo fazer na sala com todo mundo, mas eu vou fazer no quarto então. Então faça o seu estudo e faça o seu evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, tá bom? Isso daí vai melhorando a sua vibração, vai melhorando a vibração da tua casa, do teu lar. Muito bem, vamos lá. Vamos falar então agora sobre a pauta de hoje. A pauta de hoje, a gente sempre tem uma pauta com uma abertura, e a abertura a gente vai fazer utilizando o livrinho Sinal Verde, né? Eu vou ler aqui, eu vou passar aqui para vocês, mas quem quiser comprar, adquirir para ter em casa, para fazer uma leitura também diária, super recomendo, né? É muito, muito legal. É um livro muito bacana que normalmente a gente usa. Até no próprio Evangelho no Lar pode ser utilizado para fazer também a abertura do Evangelho. Bom, depois eu faço aqui, a gente vai fazer juntos aqui o estudo do Livro dos Espíritos, que a gente vai fazendo sequencialmente, né? E em seguida a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos básicos do Espiritismo, ok? Então é o que a gente tem preparado aqui para hoje. Vamos embora, porque tem bastante coisa para a gente ver. Vamos tentar não fazer um vídeo muito longo, né? Muito bem, vamos lá. Esses são os 2 livros, então, que a gente vai utilizar, né? Primeiro a gente lê o Sinal Verde. O Sinal Verde ele é um livro que tem textos curtos, né? Pequenos, uma página no máximo, normalmente, bem, bem pequenininho, né? E aí a gente faz a conclusão, explica e pronto. E aí essa é a abertura. E em seguida a gente pega o Livro dos Espíritos e aí lê um trecho do Livro dos Espíritos, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Não dá para ler o livro por completo, por isso é que eu recomendo muito que você tenha os livros, né? Ou em PDF, você encontra em PDF também, ou então você tem também aí os livros físicos, que é muito legal ter, né? Ter e colocar na estantezinha e ter eles lá para pegar, para ler manualmente, tem gente que prefere. Bom, então é isso, tá? Então hoje a gente vai ler o Ao Levantar-se, do Sinal Verde, que é a primeira parte do nosso estudo. Em seguida a gente vai ler o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, tá? Que foi o primeiro livro que o Kardec escreveu.
né? Quando ele estava recebendo as mensagens, quando ele estava recebendo o Espírito da Verdade passando para ele, todo o grupo de espíritos passando para ele as dúvidas dele, né? Ele fez uma lista com as dúvidas todas que ele queria colocar para os espíritos, e aí colocou todas as dúvidas que nós temos, né? Principalmente quem não leu ainda o livro dos espíritos, né? O que é a morte, o que é a vida, o que é Deus e tal. Então, todas as perguntas assim de quem somos nós, para onde nós vamos, né? Essas dúvidas que a gente quer saber e precisa de uma resposta, né? E não encontra muitas vezes em outros locais, o livro dos Espíritos ele traz para a gente. Então, isso é muito legal. E aí, no passo 3, a gente fala sobre conceitos básicos do Espiritismo, que aí são outros conceitos aí que a gente vai abordar, explicando aí conceitos e explicando aí um pouquinho de reforma íntima também, tá? Então, basicamente, é essa a nossa pauta de hoje. Vamos embora, então, para a próxima. Muito bem. Antes de ler o Sinal Verde, eu trouxe aqui do Sinal Verde também uma introdução. É escrita por Emmanuel, né? Mas eu achei muito interessante. Aí eu trouxe aqui para a gente avaliar juntos aqui. Então vamos lá, começar a leitura aqui. Todos sabemos da necessidade da paz íntima, da paz que nos patrocine a segurança. Não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Então, vou dar uma pausa aqui. Esse trecho é muito interessante, vejam bem. Todos nós respiramos em um oceano de ondas mentais. Nós estamos em um conjunto de ondas mentais de todas as pessoas mentalizando, e quando você pensa, você está vibrando, né? Então, todos nós estamos nesse conjunto mental. É basicamente isso que ele fala aqui. Isso me lembra muito Hermes Trismegisto. Vocês procurem depois um vídeo aqui de Hermes Trismegisto também. Não vai estar nessa sequência do básico, vai estar na sequência de outros aqui, mas é um estudo muito legal. É um estudo hermético do Egito Antigo. Tá? E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Cabalho e comparar com o Espiritismo. E o Hermes Trismegisto ele fala exatamente isso. Também já naquela época de 1500 anos antes de Cristo, né? Ele já falava que, olha, que o mundo é mental, né? Tudo é mental. Joana de Ângeles também tem uma frase que também ela fala exatamente isso. Tudo é pensamento, né? Tudo é a mesma coisa dita de formas diferentes. E aqui nós vemos, então, Emmanuel comentando, olha, não desconhecemos que todos respiramos, ou seja, estamos num oceano de ondas mentais, né? Respirando essas ondas, respirando na maneira figurativa de falar, né? Estamos aqui recebendo essas ondas e emitindo também as nossas ondas para as pessoas que estão ao nosso redor, tá? Com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Como é que você ajusta uma onda mental, né? Como é que você ajusta uma onda mental, né? Com certeza a sua talvez você consiga, e esse é um esforço que a gente tem que fazer no processo de reforma íntima, né? É um esforço do pensamento bom, do pensamento positivo, para melhorar a sua vibração. E aí ele continua. Vasto mar de vibrações permutadas. É exatamente o que eu comentei. Olha, você está trocando vibrações com as outras pessoas através da força dos pensamentos. Um pensamento é vibração. O pensamento que você emite é uma vibração que você emite. Se você emite um pensamento bom para uma pessoa, é como se você estivesse entregando flores para essa pessoa. Ela vai se sentir bem, ela vai se sentir feliz. Se você está emitindo pensamentos ruins para uma pessoa, você está prejudicando aquela pessoa. Porém, você está prejudicando a você também. Tudo que vai, volta. Né? A lei do retorno, que nós já falamos anteriormente aqui no canal. Então, existe a lei do retorno, que é, se você enviar um pensamento bom, aquilo vai ter resultados bons de volta.
Se você envia um pensamento ruim, você tem de volta coisas ruins também. Alguém deve estar pensando, nossa, é a lei da atração no Espiritismo. De uma certa forma, sim, é exatamente. Tá? Menos material, não pensando tanto no material, né? Mas, de fato, são leis que regem o universo. E é o que nós estamos lendo aqui agora. Tá? Nosso foco aqui é melhorar a nossa vibração, né? Para melhorar o nosso pensamento, para melhorar os nossos atos, as nossas ações e a tomada de decisões nessa sempre no caminho do bem. E aí continua Emmanuel. Vasto mar de vibrações permutadas, emitindo forças e recebemos-las. Recebemos de volta. O pensamento vive na base desse inevitável sistema de trocas. Queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam, pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Daí o imperativo de compreensão, simpatia, aprovação e apoio de todos e de que todos carecemos, para que a tranquilidade nos sustente e o equilíbrio a fim de que possamos viver proveitosamente. Instado por amigos presentemente domiciliados na Terra, encarnados, né? A escrever sobre o melhor processo de angariar vibrações favoráveis, de modo a que lhes facilite a caminhada nas vias da reencarnação. André Luiz nos oferece este livro, fruto das observações de um companheiro desencarnado, André Luiz, hoje cultor da medicina do espírito. Encontramos neste volume a abençoada série de respostas a perguntas inarticuladas de quantos estagiam no internato da experiência física, que é o nosso caso aqui, encarnados, estagiando aqui uma vida inteira, né? Ou várias vidas, né? Indicando o rumo certo na viagem do cotidiano. Livro este comparável a precioso formulário de receitas preventivas na garantia da saúde interior. Ensaio de imunologia da alma. Vacinação espiritual contra a queda nos complexos de culpa, dos quais nunca se sabe com que espécie de angústia, desequilíbrio, doença ou depressão vai sair. Como atravessar as estradas do mundo, começando da própria casa até as eminências das nossas relações, uns com os outros, nas quais somos naturalmente induzidos às mais profundas observações para assumir atitudes certas. Como adquirir a paz necessária? Francisco Cândido Xavier, Sinal Verde, escrito por Emmanuel. Tá? Então, Emmanuel dizendo, olha, esse livro é muito bacana, é fantástico, né? Com as palavrinhas de Emmanuel, lógico, rebuscadas e tudo. Aqui eu tento sempre simplificar um pouquinho a compreensão, né? Mas basicamente é isso, tá? A gente tem um resumo aqui de uma reforma íntima aqui completa, né? A reforma íntima ela se resume muito nisso, né? A gente controlar nossos pensamentos, o nosso interior, como disse aqui Emmanuel, né? Tudo começa controlando a si mesmo. Quando você controla, quando você consegue diminuir ego, você consegue controlar a tua mente, os teus pensamentos, parar de ficar pensando e falando coisa ruim o tempo inteiro, né? Tem gente que fica nessa vibração a vida toda. A vida toda nessa vibração, pensando coisa ruim, falando coisa ruim. Então, ao longo aqui do nosso estudo, a gente vai aprofundando, vendo os exemplos do sinal verde, passo a passo, e vamos compreender que, olha, quando a gente está pensando coisa ruim, quando a gente principalmente está falando coisa ruim, a gente está emitindo vibrações. E aquela vibração ruim, ela acaba carregando a gente e levando a gente para coisas ruins, né?
ou materialmente, ou aquilo acaba voltando de alguma forma, tá? Pode ser até que não seja algo direto, mas alguma coisa até indiretamente que acaba retornando para você, tá bom? Lembrando sempre que um bater de uma asa de borboleta aqui no Brasil, né, pode gerar um maremoto no Japão. É um exemplo só, né? Mas o que a gente quer dizer com esse ditado aqui é, olha, uma pequena ação sua aqui, ela pode gerar várias outras ações. Essas outras ações, esses outros reflexos dessa ação inicial geram mais outras, e geram mais outras, e aquilo gera uma onda, né, de ações. E se for do bem, nossa, você vai receber muita coisa boa de volta. Mas se você fez uma brincadeirinha, às vezes até uma brincadeirinha, né? Mas aquilo provocou mal a alguém, aquilo não fez bem e tudo, aquilo pode se propagar de uma forma que depois aquele mal todo acaba voltando para você também, tá? Bom, é isso. Sinal verde não vai ser textos tão grandes, tá? Vão ser textos menorzinhos, mas é o início da nossa reforma íntima. Vamos agora ao texto de hoje no sinal verde. O texto de hoje no sinal verde bom, eu marquei aqui nesse slide aqui, eu marquei, olha, respiramos num oceano de ondas mentais. Isso é muito legal, né? E nós precisamos ajustá-las em benefício próprio, né? Então, pensar nisso aí é muito importante, viu, pessoal? Queiramos ou não, afetamos os outros que estão ao nosso redor, né? Então, tem uma frase que fala assim, olha, ninguém vibra em vão, né? O espírita costuma falar isso, ninguém vibra em vão. Se você está vibrando, você está afetando todo mundo que está ao teu redor. Até o cachorrinho, coitado, que está ali deitadinho, você tá afetando ele também. Então, a vibração, o pensamento, né, que provoca a vibração, né, as tuas energias e tudo, você está contagiando tudo que está ao teu redor. Se você é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, você está irradiando coisa boa. E aí, aonde você for, você encontra pessoas também boas, né? Então, existe aquela atração também dos que são semelhantes, né? Então, boas vibrações, pessoas com boas vibrações atraem pessoas com boas vibrações, tá? Essa é a regrinha. Pessoas que não têm boa vibração vai atrair uma pessoa que não tem boa vibração. E aí vai acabar com um grupo de pessoas que acaba sempre levando aquele indivíduo para locais ruins, né? Locais inadequados, que a gente sabe que não... E o que são locais inadequados, né? São locais que não vão te elevar, que não vão estar te levando para realmente um crescimento digno como um ser humano, um crescimento ético, um crescimento moral, né? Vão estar te levando provavelmente para bagunça, para locais ruins, para locais que você não vai ter crescimento. Vai ter uma diversão pontual, de repente, né? Uma distração, vai dar umas gargalhadas, mas o que aquilo te acrescentou como ser, como indivíduo, né? Então é isso, esse é o pensamento que a gente tem que sempre fazer, tá bom? Muito bem, então vamos agora ao texto do Sinal Verde, finalmente. O texto se chama Ao Levantar-se, tá? E esse texto ele fala assim, agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos, antes de retomar as próprias atividades. Levantar-se com calma. Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe, né? Então é isso, é acordar sempre, fazer um pensamento, né? Fazer um pensamento, muito agradecimento por ter acordado mais um dia,
por ter a oportunidade de estar encarnado, né? De estar aqui aprendendo, evoluindo, progredindo, né? No alto, na espiritualidade, tem uma fila de gente querendo encarnar, né? Aguardando uma oportunidade para vir encarnar. E você ganhou essa oportunidade. Então, aproveite. E nada melhor do que de manhã cedo fazer um agradecimento a Deus, reconhecer tudo que Deus dá para a gente, né? A começar pela saúde mental, pela saúde do corpo. E ainda digo mais, esse agradecimento que você faz, no momento que você está orando e agradecendo, você está irradiando para você mesmo e transformando com as suas ondas mentais a sua vibração e o seu corpo físico. Mas esse é um assunto mais avançado. Vamos falar isso mais para frente. Lemos agora, então, ao levantar-se, do sinal verde. Muito bem. Vamos iniciar, então, a leitura do Livro dos Espíritos. Estamos, então, no capítulo 1. E toda vez que você ver escrito aqui LE, né, ou LE, Livro dos Espíritos, tá? Então, é muito comum a gente escrever e colocar LE, ponto e o número da pergunta, porque o Livro dos Espíritos, ele todinho, ele foi feito com perguntas e Kardec veio enumerando, né? Então, a pergunta número 1, eu vou fazer ela daqui a pouquinho, que é Deus, né? Que é Deus? Então, essa foi a primeira pergunta que Kardec separou e fez para os espíritos responderem. Bom, Deus e o infinito é o primeiro parágrafo que nós vamos ler com algumas perguntas. Depois nós vamos ler provas da existência de Deus, depois atributos da divindade e depois panteísmo. Então vamos lá. Que é Deus? Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, feita por Kardec. A resposta foi: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ponto. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Somente isso. Se a gente entender isso, os espíritos falam, olha, entendendo isso, já está bom para o nível dos espíritos que nós somos, né? Nós não temos capacidade de atingir um nível de conhecimento, que ainda mais na matéria, estando na matéria, porque a gente sabe que estando na matéria a gente está com uma manta aqui que não nos permite um conhecimento como a gente teria desencarnado, né? A gente na matéria aqui, a gente está subjugado às capacidades da matéria, né? Então é isso. Então, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, esses são os dois pontos que os espíritos colocaram. Pergunta número 2. Que se deve entender por infinito, né? O que é infinito? E aí a resposta foi: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Então essa foi a resposta dos espíritos. Pergunta número 3, ainda dentro de Deus e o infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? E aí a resposta foi: definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa, pela própria coisa. É definir uma coisa que não está conhecida
por outra, que não o está, mais do que a primeira. Então, o que ele quer dizer, olha, infinito é um atributo de Deus, sim, né? Deus, ele está em toda parte, em todo lugar, sim. Mas não dá para dizer que o infinito é Deus. Não, o infinito ele é um atributo, ele é um adjetivo, né? Não, o infinito não é Deus, né? Muito bem. Provas da existência de Deus. Entramos agora ali no segundo tópico, provas da existência de Deus. E a pergunta número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta: num axioma que aplicais às vossas ciências. Axioma é aquela verdade universal que todos acreditam, né? É um axioma. Então, a resposta deles foi, olha, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Esse é o axioma. Não há efeito sem ter uma causa. Procurai a causa de tudo. O que não é a obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, essa resposta número 4, basicamente, o que ele diz olha para a natureza, né? Veja a quantidade de coisas, os detalhes, a beleza de cada um dos seres, de cada flor, de cada rosa, de cada ser, em cada planeta, né? A infinidade construída, e teve uma causa isso, teve uma origem, né? Então é isso. Gerou um efeito, mas tudo partiu de uma causa só, que aí é Deus. Como a gente viu, Deus é a causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Questão número 5, ainda dentro de provas da existência de Deus. Questão número 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? E a resposta foi a de que Deus existe. Pois, de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base e ainda uma consequência do princípio? Não há efeito sem a causa. 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Essa foi a pergunta de Kardec. E a resposta foi: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Ou seja, aquelas pessoas mais primitivas, né, que vivem no meio do mato, que muitas vezes não tiveram nenhum contato de sociedade, né, que possa ter transmitido a ideia de Deus, né? Eles lá já tinham a percepção de que existe uma força maior regendo tudo, né? Não importa como eles chamam, se chamam de outro nome, não importa, né? Se são deuses da natureza, não importa. Mas eles têm o sentimento de que uma força maior, uma causa, gerou o efeito. Ou seja, eles e todo o planeta em si, todos os seres. Questão número 7. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? E a resposta: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Explicação:
Atribuir à formação primária das coisas as propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa por trás. Questão número 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outro acaso? Resposta. Outro absurdo, que o homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados. E por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Questão número 9. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que lhe gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Explicação. Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz. A causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Entramos então em atributos da divindade. Questão número 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta. Não. Falta-lhe para isso sentido. Essa foi a resposta. A verdade é que nós estamos muito distantes de Deus, né? No processo evolutório. Nós vamos evoluindo, evoluindo, evoluindo. Esse é o conceito do Espiritismo, né? Nós estamos num progresso constante. Outras religiões também pensam da mesma maneira, um processo evolutivo, elevando, 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 elevando gradativamente. Mas no estágio que nós estamos, nós não temos condição nenhuma de imaginar a natureza de Deus. Questão número 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então foi exatamente o que eu comentei agora há pouco, né? A escala evolutória, e onde nós estamos hoje não tem como a gente ter esse tipo de visão ou de pensamento que esclareça isso aí. Questão número 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Resposta. De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento.
Um ponto de atenção aqui é o homem compreende na proporção que se eleva acima da matéria, né? E eu entendo aqui, pessoalmente, que o dito aqui significa aquela esvaziamento interior, o desapego da matéria, né? Quando você se desapega da matéria e se concentra no espiritual. Você não precisa ter desencarnado, como a princípio aqui alguns entendem, né? Compreende melhor a proporção que se eleva acima da matéria. Não, não é o desencarne em si. É justamente a elevação acima da matéria, é o desapego, é você largar o ego, tirar o ego de dentro de você e começar a viver mais a espiritualidade sua, né? É o seu descobrimento interior que permite isso. Questão número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Resposta. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo dessas perfeições. Porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Explicação. Deus é eterno. Deus é imutável. Deus é imaterial. Deus é único. E Deus é onipotente. Ele descreve cada uma dessas aqui, mas eu acho que falando os atributos a gente já consegue compreender, né? Deus é eterno, é imutável, imaterial, único, ou seja, ele não é material, ele não está em um local só, sentadinho numa cadeira, né? Não é isso, né? Deus é imaterial, ele está fluindo no universo. Ele é único, ou seja, não existem dois deuses, três deuses, não existe, ele é único e é onipotente. Soberanamente justo e bom. Então, estamos falando, e isso é muito importante compreenderem quando a gente fala de espiritismo. Acreditamos em um Deus soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequenininhas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Bom, o último ponto agora é falando sobre o panteísmo. Eu vou resumir um pouco. O panteísmo ele é uma religião ou uma forma de pensar, uma filosofia, né? Que pensa de uma certa forma que acredita que Deus está em todos os lugares, em todos os seres, distribuído, fluindo pelo ar, né, como o panteísmo acredita. Então a questão número 14 fala: Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas, né? Será que todas as inteligências do universo juntas seriam Deus? Podemos considerar isso como Deus, né? E a resposta foi: se fosse assim, Deus não existiria.
porquanto seria efeito e não a causa primária. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra, né? Então, como eles já disseram anteriormente, Deus é a causa primária, né? Deus não são as inteligências divididas por todas as pessoas juntas, e a inteligência de todos, do universo todo, né, que formaria Deus. Não. Segundo eles aqui, não é isso. Deus existe. Disso não podeis duvidar. E é o essencial, né? O que eles querem dizer por enquanto, para vocês, é o essencial por enquanto. Nesse nível de elevação, saber Deus existe e o que já foi dito aqui. Muito bem. E aí eu procurei aqui e achei aqui um material aqui que eu tenho sobre panteísmo para falar com mais propriedade. Então vamos lá. Um resumo de panteísmo para vocês. O que acredita o panteísmo? Um Deus único, monoteísta. Ok, bateu com o espiritismo. Porém, aí eles dizem, olha, o Deus existe em todas as coisas, né? Vejam que é diferente de em todos os lugares, né? Na verdade, Deus existe em todas as coisas. Por exemplo, Deus está numa flor, numa rosa, numa pedra, né? Eu acho, assim, filosoficamente, né? Bonita a mensagem, né? Deus não está em um lugar, Deus está no todo. Essa é a forma dos panteístas pensar, e a gente encontra textos gnósticos também, de Nag Hammadi, escritos no Evangelho de João, que é o evangelho mais gnóstico que tem, né? E encontramos também no Evangelho de Tomé trechos bem falando assim dessa forma, né? Deus não está em um lugar, Deus está em todas as coisas, ou seja, falando exatamente isso que está aqui. Mais ou menos como descrito o Deus de Spinoza, né? Como descreve Spinoza, lá, o famoso Deus de Spinoza, né? Aproxima-se do budismo, ele aproxima o conceito do panteísmo, aproxima-se do budismo, do jainismo, do taoísmo, do hinduísmo, que todos eles também têm esse pensamento, né? Com diferenças de um para o outro, lógico. O espírito, ao encarnar, vem do todo universal. E com a morte volta ao todo. Ou seja, quando ele morre, ele volta ao todo, né? O espírito, isso que eu estou falando é panteísmo, tá? Panteísmo. Não acreditam em um Deus que criou o cosmos, nem vê nele um ser que em tudo intervém. Percebem na realidade a expressão divina, né? Então, Deus está lá, mas Deus não intervém, né? Muito bem, vamos ver a visão espírita daqui a pouquinho, mas é assim que o panteísmo pensa, tá? Existem alguns tipos de panteísmo, mas eu não vou aprofundar muito aqui. Tem o panteísmo cósmico, o acósmico, o ilozoísta, que prega a integração permanente de Deus ao cosmos, ilozoísta, e tem alguns tipos de panteísmo aí, eu não vou aprofundar muito agora. Bom, não existe um local sagrado, ok, bom, igual o espiritismo, também o espiritismo não tem um local sagrado, igreja para você tem que ir até a igreja para poder fazer a oração, não existe isso, né? A gente sabe que a gente pode fazer a oração, nossa mentalização, nossas vibrações e nossa oração, nossa união com Deus a gente faz em qualquer local. A única norma é a lei natural vigente na também ciência. Tá, perfeito. Então, em alguns pontos a gente vê que casa com o espiritismo, mas justamente em outros não, como falam no livro dos Espíritos. E aí, número 15 aqui no livro dos Espíritos, né? A pergunta é: que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos, né, todos os planetas, todos os globos do universo seriam partes da divindade?
e constituiriam em conjunto a própria divindade. Ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta, né? É a pergunta dele bem direta aqui. O que se deve pensar da doutrina panteísta? E a resposta foi: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Essa foi a resposta que eles deram. Tá? Muito bem. 16. Pretendem os que professam essa doutrina achar nela, pergunta, né? Pretendem os que professam essa doutrina achar nela a demonstração de alguns atributos de Deus. 2 pontos. Sendo infinitos aos mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito, não havendo o vazio, ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza, numa razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? Vocês veem que Kardec tinha ali um pensamento acreditando até nisso. Até certo ponto aqui parece que ele... E aí ele pergunta, olha, o que se pode opor nisso, né? E aí a resposta dos espíritos: a razão. Refleti maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Esta doutrina faz de Deus um ser material. Essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria, achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Falta-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Lembram? Imutabilidade era um dos atributos de Deus que nós falamos mais acima um pouco. Imutabilidade não muda, né? Não muda. Far-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais, a imutabilidade. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão. E não haverá sutilezas de sofismas. Sofismas palavras falsas, né, enganatórias, que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Bom, e aí vai, a gente pode ver aqui, em resumo, aqui, qual o resumo que a gente faz disso aqui. É que o conceito panteísta, ele é um conceito muito bonito, muito gostoso, muito simpático, né? Eu mesmo gosto, Kardec aqui mostra claramente, aqui, quando ele pergunta aqui, de que como se pode se opor a esse raciocínio, né? E os espíritos disseram, não, é irracional, se você parar para pensar, é irracional, porque se Deus está em tudo, né, como é que pode ter falhas? Como é que pode ter erros? Né? Como é que pode os seres serem imperfeitos, né, se Deus está dentro de cada um deles? Né? E aí, lógico, vão ter discussões sobre isso. A gente aqui não está questionando do ponto de vista negativo, a gente só está mostrando a resposta que os espíritos deram a Kardec. Tá bom? Ah, mas eu adoro o panteísmo, eu gosto muito, eu acho lindo, maravilhoso. É um pensamento gostoso de que Deus está em todas as coisas, né? E a resposta dos espíritos foi: sim, Deus está em todas as coisas. Pode continuar pensando assim, mas ele está da mesma forma que uma pintura contém o seu pintor. Né? Quando você olha uma pintura de Van Gogh, por exemplo, você olha e você diz, nossa, isso aqui foi feito por Van Gogh. Né?
Da mesma maneira que você vê uma joaninha voando, batendo as asas, pousando numa flor, né? Que você acha aquilo lindo, maravilhoso, né? Você pode ter certeza, ali teve a mão de Deus, né? E ainda tem ali a luz de Deus sobre ela, né? Mas não está dentro dela. É isso que os Espíritos falam aqui. Tá bom? Deus está em todos os lugares, acompanhando-nos, ajudando-nos, né? Com a mão de seus mentores, de seus espíritos que nos acompanham no nosso processo evolutório, né? Mas de uma forma um pouco diferente aí dos panteístas aí, ok? Então é isso, pessoal. É importante só a gente conceituar, a gente não está falando mal dos outros, né? Ah, mas faz alguma diferença se o cara está achando que a florzinha tem Deus dentro da flor ou que a flor não tem Deus? Faz alguma diferença? Não faz nenhuma. Nesse momento nosso de evolução, não faz nenhuma. Só que é legal saber a resposta que os espíritos deram aqui para ter em mente isso como nosso objetivo lá na frente. Mas no momento atual, não. No momento atual, o que é importante? É você estar com um pensamento bom. Se você está com um pensamento bom, com vibração boa, trazendo o bem à tua volta, com empatia a todas as pessoas, nossa, você atingiu um nível elevado já de espiritualidade. Não importa se você está vendo Deus ali na florzinha, no outro, não importa, tá? Aliás, ver Deus pode, como os espíritos falaram, né? Você está vendo como alguém que vê o pintor que pintou aquilo ali, que fez aquela flor, que fez a joaninha posada naquela flor. Mas não acreditando que Deus está dentro daquela flor, daquele objeto. Tá? Eu acho que essa que é a grande mensagem aqui. Pessoal, acabamos esticando um pouquinho mais a aula de hoje, o estudo de hoje. A gente continua, então, na próxima aula. Ok? E na próxima aula a gente vai ter aí bastantes observações novas aí. Por favor, participem, deixem as mensagens, coloquem as dúvidas, a gente conversa, tá? Ninguém é dono da razão, né? Mas aqui a gente segue o que os espíritos passaram para Kardec. Um beijo no coração de todos, nos vemos na próxima aula.